Pronto. Boa noite, então. Aula de 5 de maio, resolução de questões, processo penal 1. Bora lá. Nós vamos fazer, a título de revisão, a resolução de questões. Tudo bem? Eu vou pedir aí a gentileza de vocês para que vocês façam grifos e etc. no próprio material, tá bom? Qual é a primeira pergunta? Considerando a atual ordem jurídica, disserte fundamentadamente sobre a possibilidade do Ministério Público realizar investigação preliminar, de maneira a constar normatização sobre o tema e posicionamento dos tribunais superiores. Pois bem, o porquê que esta pergunta faz-se interessante para nós? É simples, porque nós vimos que, em regra, a investigação preliminar, tal como disposto no Código de Processo Penal, ela foi dada à Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal, sendo presidida, isso está no artigo 4º do Código de Processo Penal, sendo presidida pelo delegado da Polícia Civil ou delegado da Polícia Federal. Inclusive, em 2013, houve uma lei que regulamentou o tema, aumentando ali os poderes do delegado de polícia. Inclusive, nós vimos que o artigo 129 da Constituição Federal, ele delimita de maneira bem delimitada qual é a função do Ministério Público. E está ali como função do Ministério Público, primeira, precípua, principal, qual é? Fiscal da ordem jurídica. Depois, persecutor, acusador. E ali no 129, se vocês olharem para as demais funções, vai estar ali atividade de controle externo da polícia. Ou seja, como fiscal da ordem jurídica e como dominus litis da ação penal, acusador por excelência, o Ministério Público tem a função de controle externo da atividade policial. Entenderam isso, queridos? Vocês preferem que eu abra a Constituição para vocês verem? Ou não precisa? Vocês confiam em mim? Tô abrindo só um pouquinho. Só um pouquinho, eu vou abrir para vocês verem comigo. Olhem, ler a Constituição, a gente sempre pode perder 5 minutinhos, nunca é tempo perdido. Vamos lá. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, dominus litis da ação penal, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e serviços de relevância pública asseguradas nas Constituições, promovendo as necessárias garantias. Promover o inquérito civil e ação civil pública, ou seja, inquérito civil e ação civil pública em crime de patrimônio público e social e interesses difusos e coletivos. Promover ação de inconstitucionalidade, defender judicialmente interesses indígenas, expedir notificações em procedimentos de sua competência. Olhem o 7º, e aqui é o que interessa. Exercer o controle externo da atividade policial. Tudo bem? E a Constituição falou para nós que a quem cabe, como regra,
fazer a investigação preliminar. Vá lá, 144. Nós temos lá a segurança pública é dever do Estado, e aí fala que a nossa segurança pública é composta por Polícia Federal, PRF, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Federais e Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. E aí vai ser dado que a investigação é incumbência da Polícia Judiciária, que é a Polícia Federal e a Polícia Civil. Está aqui entre os 144 e 145 da Constituição. Olhem, as polícias civis dirigidas por delegado de carreira incumbem a função de polícia judiciária. Tá aqui. Vamos lá. A Polícia Federal destina-se a apurar infrações penais e aqui fala também de polícia judiciária. Então, gente, nós temos as funções aí, elas estão bem delimitadas na Constituição. Delimitadas na Constituição. Mas qual foi a paradinha? Óbvio. Esses dias eu estava conversando com um delegado, não vou citar nome, e ele falou algo muito interessante para mim que eu quero passar para vocês. A hora que você é omisso, alguém ocupa o teu lugar. E o que nós tivemos? Nós tivemos aí, em verdade, uma grande defasagem da Polícia Civil e até mesmo antes da época ali que até mesmo foi no governo Lula que a Polícia Federal começou a ser novamente paramentada, certo? Foi no governo Lula que ela voltou a ser paramentada, mas também uma defasagem da Polícia Federal. Efetivamente, eu estou falando em falta de efetivo. O que aconteceu então? Aí o Ministério Público, dominus litis da acusação endoprocessual, da ação penal, da fase endoprocessual, ele começou a se meter na investigação preliminar. E começou a ser questionada a constitucionalidade disso. Uma vez que arguido que são órgãos com incumbências distintas, bem delimitadas na Constituição, ao passo que o Ministério Público estaria usurpando a atribuição da Polícia Judiciária. Logo, a função dele é 129, tá lá. Acusador dominus litis da ação penal e não presidir investigação, que é o 144, que é polícia. E aí? Obviamente, a questão ganhou bastante contorno, foi parar no STF, como tinha que ser. Por que, Natália, como tinha que ser? Olha, eu quero deixar bem claro para vocês, se a matéria está regida na Constituição, se nós estamos tratando da Constituição, a quem cabe a interpretação da Constituição? A quem é o guardião? É o STF. E a questão foi parar no STF. Ao meu ver, nós tínhamos um primeiro detalhe que a gente tem que tratar. Primeiro, não há nenhuma legislação que regulamenta, até então, no Código de Processo Penal, o MP investigar. Não existia isso. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, como que o MP adentrava na investigação? Simples. Teoria dos poderes implícitos. Em qual sentido, Natália? Ora, se o Ministério Público pode exercer o controle externo da polícia e é o dono da ação penal e é o dono da ação penal pública,
Olhem, ele tem o controle externo da atividade policial e é o dono da ação penal pública. Quem pode o mais, pode o menos. Teoria dos poderes implícitos. Se ele pode processar, ele pode investigar. Tudo bem? Este foi o argumento utilizado pelo Ministério Público. Diga-se, de passagem, extremamente refutado pela Polícia Civil. Extremamente refutado pela Polícia Civil, que sentiu-se perdendo o seu espaço. E aí? A questão foi parar, sim, no STF. E o STF autorizou esta investigação preliminar presidida pelo Ministério Público. Só que autorizou ao passo que houve uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Vejam, falei para vocês, o problema é que o Código de Processo Penal não regulamenta. E aí que eles criaram, o Conselho Nacional do Ministério Público criou a Resolução 181 de 2007, trazendo aí contornos da investigação. Havia uma resolução anterior, mas a atual é essa, tá? 181 de 2017. Repito, 181/2017. E regulamentou ao passo que o nome dado é PIC, Procedimento Investigatório Criminal, instaurado pelo Ministério Público, com a finalidade de apurar infrações penais de natureza pública, servindo como preparação e embasamento para a futura ação penal. Gente, extremamente controverso o tema, mas a verdade é que hoje o Ministério Público pode instaurar PIC, ok? Extremamente controverso, e controverso em qual sentido? Seria aí uma hipertrofia do Ministério Público. Por quê uma hipertrofia? Porque se ele é fiscal da ordem jurídica, ele deveria só promover a ação penal e não deveria ser investigador, acusador e fiscal. Vamos lá. O que se diz é que uma hipertrofia e que é a usurpação da atribuição da Polícia Judiciária. Todavia, a matéria hoje é regida no Código de Processo Penal? Não, por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, o qual autorizou o PIC. O STF, ele dispõe sobre a matéria com alguns rígidos contornos técnicos. O STF, que para mim é a corte competente para interpretar a Constituição, ele é categórico. O STF fala que a investigação pelo MP deve ser marcada pela subsidiariedade e excepcionalidade. Ou seja, ao Ministério Público somente pode ser presidente de investigação em situações específicas, subsidiária. Exemplo, cometidas por próprios agentes públicos, cometidos por organismos policiais. Exemplo, tortura, abuso de poder, corrupção. Ou então, quando o MP se mostrar omisso. Ou então, quando a Polícia Judiciária se mostrar omisso. Portanto, o que eu falo o STF, ele traz esses contornos de maneira rígida, trazido aí pela excepcionalidade e subsidiariedade, certo? Na prática, a gente sabe que
Na prática, a gente sabe que sempre o MP extravasa um pouquinho, mas saibam, o STF tem esse posicionamento um tanto pouco rígido, subsidiário e excepcional. Em naturezas, tal como quando a polícia for investigado, algum órgão público for investigado, em algo que autorize aí esta medida extrema. Tudo bem? Esta, então, é a posição dos tribunais superiores. E, Natália, ok, eu entendi. Mas e a segunda pergunta? A segunda pergunta, qual era? E a defesa pode investigar provimento? Alguém achou essa resposta? Falem comigo. E a defesa cabe investigar? Vamos lá? O que aconteceu foi que, já que ninguém se manifesta, óbvio, já que nós tivemos aí a matéria regulamentada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e aí ela foi refeita em 2017, 181 de 2017, a OAB, quando viu que o MP regulamentou de melhor forma, contra-atacou e fez o provimento 188 de 2018. 11 de dezembro de 2018. Regulamenta, vou pôr até aqui na tela para vocês. Um minutinho. Aqui. O Conselho Federal da OAB, no uso das suas atribuições, que são conferidas pelo Estatuto da Ordem, regulamentou o exercício da prerrogativa. Gente, perdão, eu fico cansada. Vocês já estão acostumados, né? Quando eu estou muito cansada, eu começo a embrulhar. Mas vamos lá. O exercício da prerrogativa do advogado de realizar diligências investigatórias para a instrução em procedimentos. Vamos lá. Aí, este provimento, ele regulamentou a investigação defensiva como um complexo de atividades investigatória desenvolvida pelo advogado, com ou sem a assistência de consultor técnico, que seria outro profissional habilitado, um investigador privado, com ou sem um investigador privado. Não precisa de investigador privado habilitado. Em qualquer fase da persecução penal, em qualquer fase, tanto extra quanto endo processual, visando a obtenção de elementos de provas para constituir acervo probatório lícito. Acervo probatório lícito. E aí fala que ela pode ser feita em fase preliminar ou em fase processual, inclusive ainda que seja em sede recursal. Ela destina-se ao pedido de instaurar ou trancar inquérito, rejeitar ou receber denúncia ou queixa-crime, resposta à acusação e diversos instrumentos processuais. Tanto faz-se na fase preliminar ou na fase endoprocessual, certo? Com isto, o advogado pode promover diligências investigatórias para esclarecimento do fato, colheita de depoimentos, pesquisa e obtenção de informações em órgãos públicos ou privados, elaboração de laudos ou exames. O advogado ainda deve preservar o silêncio das fontes, entre outros. O que eu estou querendo falar com isso? Se o MP tem regulamentado a sua investigação preliminar, hoje o advogado também tem. Logo, se ele quiser fazer uma investigação desde 2018 e ele precisar de uma ação em juízo
de um mandado de segurança, de qualquer respaldo normativo, antes ele tinha apenas o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, o que lhe dava a ampla defesa. Só. Hoje ele tem aí um provimento, que é uma legislação, lei em sentido amplo, como amparo normativo da OAB, do Conselho Federal, que a grosso modo é o seu conselho de classe, que tem atribuição para regulamentar o tema. Então, sim, hoje o advogado, óbvio, conselho de classe, aspinha, né, gente? É o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, é o Conselho Federal da OAB e tal, mas saibam, ele tem autorização do Conselho Federal da Ordem, que tem a atribuição no estatuto para regulamentar a matéria. Então, hoje nós temos lei em sentido amplo sobre o assunto. Fechado, meninos? Respondido? Só ergue a mão para mim. Quem tinha acertado as questões? Isabela, Marina, Jean, Alistair, me respondam. Pode pôr só aquele positivo ou negativo. Quem tinha acertado as questões? Mas, enfim, é legal, né? Querendo ou não, não deixa de ser uma matéria interessante, algo aí que nos remete à principiologia, a mandamentos da Constituição, a separação dos poderes, dentre outros. O Jean acertou, hein? Tamo junto, Jean. Curti, hein? Curti. Beleza. Agora, a pergunta é, outra pergunta que eu faço. E a PM? A PM pode presidir investigação preliminar? A PM pode presidir investigação preliminar? Lembrando a vocês que, novamente, para a resposta de tal pergunta, nós vamos ter que nos socorrer à Constituição Federal, em especial ao artigo 144 da Constituição Federal. Por quê? Porque vejam. Tá, só um pouquinho que eu vou abrir. Vamos lá, vamos para o 144. Tô aqui, vamos lá, só um pouquinho. Achei a Constituição. Pobre é uma desgraça, fica feliz em achar a Constituição no Zoom. Vamos lá. Gente, nós temos polícias militares. Qual é a função da PM? Você procura aqui na segurança pública. Vamos lá. PM, Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária, Polícia Civil, Polícia Militar. Cabe ostensão e preservação da ordem pública. Repito. Ostensiva e preservação da ordem pública. Portanto, é ostentar e patrulhar. Não se esqueçam, a investigação preliminar, ela não deixa de ser a investigação preliminar, em nenhum momento ela deixou de ser um procedimento administrativo, tal como é um procedimento administrativo. O artigo 4º do Código de Processo Penal estabelece que vai poder ser presidido, em regra, pela Polícia Judiciária e, a título excepcional, a quem a legislação outorgar poderes. Artigo 4º. Repito, Polícia Judiciária, a título excepcional e cumulativamente, a quem a legislação outorgar poderes. Não há nenhum poder outorgado à Polícia Militar. Então, na prática, a Polícia Militar aqui no Paraná, por exemplo,
ela até investiga. E eu vou falar para vocês, ela tem um ótimo órgão de investigação que chama P2. É ótimo, eles são muito competentes. Só que a verdade é, se adstrindo ao teor, nem sei se existe essa palavra às 10 horas da noite, mas ao teor da Constituição, não pode. Ao teor do Código de Processo Penal, não pode. Sabe como que se faz na regra? Na regra, a polícia, ela vai e faz uma petição para o MP. E aí, o MP pega as rédeas da investigação, fingindo que é a polícia militar, fingindo que ele está presidindo, ao passo que ele deixa a cargo da PM. Isso é gambiarra jurídica. Entendeu, Roberto? É isso. O MP faz uma petiçãozinha ali, fala, tô com ciência do tráfico, perdão, a PM faz uma petição e fala, era interessante interceptar. Aí o Ministério Público vai, requer a interceptação telefônica e deixa que os policiais fazem. Isto é gambiarra que vem sendo aceita, mas eu considero totalmente ilegítimo, porque, na verdade, está na cara que quem está presidindo, quem está apresentando o relatório, quem está pedindo prorrogação é a PM. Mas tá aí, é as coisas que o Brasil não explica. Tudo bem? Ótimo. Vamos continuar, então. Uma mera denúncia pode deflagrar a instauração de um inquérito policial? Fundamente sua resposta, tecendo considerações quanto à principiologia atinente ao tema. Tá aqui a pergunta. Uma mera denúncia anônima pode deflagrar um IP? Fundamente sua resposta, tecendo considerações quanto à principiologia atinente à matéria. Meus amigos, essa pergunta até ficou bonita, né? Vamos conversar que ela ficou chique. Mas a resposta dela nós já conversamos. É fácil. Nós verificamos que o inquérito policial ele é pautado pela obrigatoriedade. Havendo notícia da suposta ocorrência de uma infração penal, havendo notícia da suposta ocorrência de infração penal, a autoridade policial é obrigada a proceder à investigação. Primeira parte da resposta. Considerando que a finalidade do inquérito é, além da preparação da ação penal, além de preparar, alicerçando ali prova da materialidade e indícios de autoria, o que é nada mais, nada menos do que justa causa. A finalidade da investigação é preparar futura ação penal, prova da materialidade e indícios de autoria, nada mais do que justa causa. Finalidade 1. Mas também considerando que a finalidade da investigação é garantidora, não permitindo, sob nenhuma hipótese, que direitos fundamentais sejam jogados no lixo, evitando-se acusações demasiadas, acusações descabidas, considerando então a função preparatória e a função garantidora da investigação preliminar, é aí que a resposta deve ser feita. A denúncia anônima pode instaurar um inquérito? Digo mais, e lembrem ainda, a nossa Constituição, de modo geral, vedou o anonimato. Imaginem que eu e o Roberto nos candidatemos, não sei também se existe esse verbo às 10 horas da noite, mas saímos como candidatos da eleição de 2020, estou muito perdida, como prefeitos. Eu como Jonathan Hill, né? Eu como
Prefeita Robertão como vice. Contra Rodolfo. Uhul, a eleição é nossa. E aí, meus amigos? Mas, querendo derrubar o Rodolfinho aí, um amigo querido, adoro o Rodolfo, que tá forte. Tá forte na campanha o Rodolfo. E aí? A gente faz uma denúncia anônima falsa contra ele. O delegado instaura um inquérito, é uma denúncia falsa e anônima. Temos interesse nisso. O delegado instaura o inquérito. A hora que instaura o inquérito, a regra é que o inquérito é público, a gente fala, Rodolfo é investigado por tal fato. Acabamos com o Rô. Acabamos com o Rô. Pode? Óbvio que não, gente. Exatamente considerando toda essa explicação que eu trouxe à mesa agora para vocês, está aí a resposta. É obrigatório? Não. Pode? É obrigatório que instaure o inquérito? Não. Mas pode? Sim, desde que hajam diligências prévias, mostrando plausibilidade, de maneira a evitar investigações preliminares infundadas. Tudo bem? Tudo bem? Ó, eu vou agora, Léo, já colocar uma nova janela. Tô parando a aula aqui e a gente já volta em 3 minutinhos. Fechou?